Hoje o tema que eu vou estar conversando aqui com vocês, na verdade, mais uma base de bate-papo, que é com que todo mundo tem uma dúvida, que é um sonho. Quem aqui nunca procurou um dicionário para saber o significado do seu sonho? Ainda mais quando são aqueles sonhos populares, sonhei com cobra, sonhei com choro, sonhei com lava suja. O interessante nessa nossa abordagem de hoje não é o foco especificamente naquela parte mais mística do sonho, até que vem já de várias culturas, desde a antiguidade. O que acaba acontecendo com a gente é, muitas vezes, o nosso sonho, ele está trazendo o que nosso corpo está passando por aquele momento, principalmente quando é moldado nos seus aspectos emocionais. Quem começou muito essa teoria foi Reich, depois Jung, que por sinal eu sou muito fã do Jung, dentro da psicoterapia holística eu trabalho muito com essa fase junguiana, e ele começou a perceber o quê? Que determinados casos emocionais eram comuns as pessoas sonharem coisas parecidas. Então ele começou a fazer estudos com grupos seletivos e ele começou a analisar o quê? Essas pessoas passaram pelos mesmos traumas, consequentemente acabaram tendo os mesmos sonhos. Mas antes da gente até fazer uma abordagem, lembrando que essa palestra já vai dar uma base para vocês começarem a analisar o sonho de vocês. É importante a gente saber diferenciar aquela questão, o que é um sonho simples, o que é um sonho de repente que tem aquele aspecto premonitório, que existe. A ciência ela já está estudando esse aspecto também, porque é uma coisa física mesmo que acontece no cérebro, e quando é simplesmente um vestígio daquilo que a gente passou no dia. Que muita gente fala assim, nossa, eu tive um sonho mirabolante com cobra, alguém vai me trair, né? Que é a primeira coisa que todo mundo pensa. Só que você, no seu inconsciente, você ouve uma pessoa vestindo uma roupa com temática de cobra, ou você viu uma cobra na televisão, e isso faz com que no seu subconsciente fique registrada aquela imagem, o que te leva a sonhar, ou porque você tem medo, ou porque aquela imagem te impressionou. Então é interessante nessa questão do sonho, a gente começou o quê? Saber interpretar quando é cada caso. Um exemplo, eu acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, ou já sonhou com um cachorro. Ah, eu sonhei com um cachorro, ou esse cachorro está me mordendo, ou esse cachorro estava correndo atrás de mim, ou esse cachorro eu vi amarrado. Quando a gente começa a entrar dentro de uma abordagem da psicoterapia, o que a gente entende? A pessoa em si. Então já fica a primeira dica para vocês. Sonhou? Tenta puxar esse sonho o máximo que vocês conseguirem para o que vocês estão vivenciando naquele período. Tentem se imaginar como aquele personagem do sonho. Dando esse exemplo do cachorro. Comecem a analisar se esse cachorro não pode ser, por muitas vezes, vocês. Aí como que eu vou saber isso, Fernando? Joga para a natureza. Como que é um cachorro? Ele não é livre, ele não é fiel, ele não é companheiro, ele não consegue farejar as coisas longe, ele não consegue ouvir sons à distância. Aí você começa a jogar para você. Em que momento da sua vida você não está fazendo isso? Quando o cachorro está preso, será que de repente esse sonho do cachorro preso não é você com vontade de se libertar das suas correntes, da sua coleira? Já lembrando que o cachorro tem um aspecto muito amigo, muito família, será que você também não está preso na sua família, preso num relacionamento, preso numa situação que você não queira sair, você não consegue? Então, a partir desse princípio, nós começamos o quê? A entender o que esses sonhos estão querendo dizer. Mas, vamos pegar a parte mais polêmica, né, que é sonho premonitório. Como nós vamos entender esse sonho premonitório cientificamente falando? Tá? Vamos até abstrair um pouco esse aspecto mais místico e trazer para a ciência. Um sonho premonitório, cientificamente falando, ele é o quê? Aquele sonho, principalmente, que você está vendo uma situação, geralmente com pessoas que você não conhece, ou até que você conheça, mas o que deixa ele ser premonitório é a sensação que você fica depois que acorda. Todo mundo aqui já teve sonho premonitório. Um exemplo, você acordou com uma sensação de falta de ar, ou de repente com aquela sensação do corpo cansado, ou também com aquela sensação de você ter vivenciado aquilo na pele, como se aquilo fosse realmente que você tivesse acabado de passar por aquilo. E esses três sintomas, vamos dizer assim, é o primeiro indício de que você começou a ter um sonho premonitório.
Esse sonho premonitório, até diferente do que os filmes trazem, que é aquela coisa de você ver acidente, de você ver pessoas morrendo, que pode ser também, não estou dizendo que é errado, mas o sonho premonitório é muito o quê? Uma projeção daquilo que você está idealizando. Então, uma coisa comum, que aí a gente começa a ter que separar. Uma pessoa que diz assim, eu sempre tenho sonhos premonitórios com morte, mas de repente, emocionalmente, ela é uma pessoa que tem medo de morrer, ou que presenciou muitos lutos na família, com amigos. Então, a abordagem de hoje é mais isso, é quebrar o paradigma místico do sonho, não que ele não exista, mas trazer para uma realidade mais tangível. Porque se ficarmos sempre naquele aspecto, vamos comprar um dicionário de sonhos, vamos sempre ver aquele sonho. O sonho, vamos dizer assim, com o rato que você tem, vai ser diferente significado para você, porque cada uma de vocês está passando por um momento na vida. Muitas vezes o rato, que é uma coisa que muita gente repugna, esse rato pode estar sendo um ladrão, né, como até diz nos livros, um ladrão do que de repente você está tão aberto para o mundo que você está esquecendo de você. Se você deixa a sua porta de casa aberta, o que acontece? E vai viajar, quando você volta, tem alguma coisa? Os ratos entraram. Esses ratos podem ser pessoas, podem ser de diversas formas. Ou também, o rato, o que ele é? Ele não é um animal que pega todas as doenças e ele não morre. O ambiente que ele vive é totalmente contaminado. Será que você também não está pegando muita coisa que não é sua e está guardando para você? Com o propósito o quê? Gosto da minha mãe, eu vou tirar o que ela está passando e pegar para mim. Gosto do meu tio, eu vou tirar o que ele está passando e pegar para mim. E tudo isso vai juntando num ponto onde você começa a se tornar um rato, porque aquilo já se torna imune para você. Você já não tem mais aquela preocupação daquilo de fazer mal. Uma outra coisa muito interessante que a gente tem dentro dessa abordagem de sonhos é a lembrança. Como que eu posso fazer para lembrar do sonho? Que acho que, tirando o sonho premonitório, é a maior dúvida. Eu sonhei com alguma coisa, mas não lembro o que. É a coisa mais comum que a gente escuta. Eu sei que eu sonhei uma coisa importante, mas não lembro. O que você faz isso? Exercício. Qual que é interessante? É antes de dormir, procurar abstrair a mente. Abstrair do quê? Respiração, de repente, para quem gosta, fazer uma prática de meditação e deixar livre. Porque se você dorme mentalizando, nossa, amanhã eu tenho que trabalhar, eu preciso entregar esse relatório. Você vai mentalizando aquilo, aquilo se torna um mantra. Se tornou um mantra, no modo de dizer, você vai sonhar com alguma coisa relacionada àquilo. Ou com um relatório, ou com uma pessoa que você não gosta, pegando um arquétipo de um chefe. Então, são muitas situações que acabam acontecendo que você pensa que aquele sonho vai ser o grande desfecho da sua vida, mas nada mais é do que aquilo que você projetou durante o seu dia. Uma vontade de comer doce. Alguém aqui gosta de doce? Quem não gosta, né, de um doce? Vamos pensar no chocolate. Você acordou naquele dia com uma extrema vontade de comer chocolate. Lembrando, pegando até pela medicina tradicional chinesa, o chocolate, os doces, está associado a estômago e baço. Pegando por essa ênfase, o que acaba acontecendo? Na verdade, o nosso organismo está pedindo por algo doce natural. Cenoura, beterraba, batata doce. Mas claro que todo mundo anda com uma cenoura na bolsa, uma beterraba. Não, o organismo vai falar o quê? Um bolo de chocolate bem confeitado. Aí você começa a entrar nesse aspecto. E você fica naquele dia inteirinho. Eu quero comer um doce, eu quero comer um doce, eu quero comer um doce. Quando chega na hora de você dormir, que você está com aquela mente projetada, quais são os sonhos comuns de você ter, por exemplo, sonhar que você está passando mal, sonhar que você está internado? Por exemplo, isso eu digo estudo de caso mesmo com pacientes. Ou de repente, você sonhar que você está de um jeito que você não gostaria de estar, de repente, acima do peso. Ou com algum problema de pele, porque você trouxe aquilo que você está com vontade, mas porque inconsciente você está o quê? Com a culpa de comer. A culpa vai ser seu sonho, não o chocolate. Porque o que acontece? Nós temos os 3 níveis da mente: o consciente, o inconsciente e o subconsciente. O consciente é aquilo que a gente está vivendo. Aqui é o nosso consciente. O subconsciente, o inconsciente, é aquilo que a gente viu e esqueceu. O subconsciente é aquela caixinha que não esquece nada do que a gente vivencia. E
são nessas caixinhas que é a nossa caixa dos sonhos. Eu digo caixa dos sonhos que é ela que vai projetar tudo aquilo que a gente está vivenciando, tá? Por enquanto, alguma dúvida? Vocês querem comentar alguma coisa sobre o tema? Sim. Parece que eu estou um seriado, que às vezes eu esqueço tudo de assistir um capítulo, mas é sempre os mesmos lugares, as mesmas pessoas, as mesmas situações. É uma sequência, assim. É como se fosse um mundo paralelo que eu estivesse vivendo. Entendi. Tá? E eu nunca esqueço. A forma eu sei direitinho, como se tivesse passado a noite, assim, eu agora de noite eu vou para lá, faço aquilo, e quando eu voltar, vou aqui. E esse sonho, mais ou menos quantos anos você já tem? Esse pequeno, com 55 anos, com 4, 5 anos eu já tinha. Isso é muito comum. Todos nós temos sempre um ou outro sonho, que é o que a gente chama de sonho histórico. Que é aquele sonho que sempre você começa sonhando do mesmo ponto, o cenário é o mesmo, ou às vezes muda alguma coisa, mas você sempre tem a mesma sensação. O que acontece? O que eu recomendo? Uma terapia de regressão, mas não regressão de vidas passadas. Uma regressão para poder voltar no período que isso veio como start na sua vida. Um insight. Você disse que quando tinha desde os seus 5 anos de idade. O que aconteceu nessa sua fase que trouxe esse sonho? Não necessariamente esses sonhos precisam ser traumas. Muitas vezes um momento de alegria, uma festa, alguma coisa que você passou que realmente mexeu com você é o suficiente para despertar esses sonhos. Sim. As pessoas também vão envelhecendo normalmente. É um sonho contínuo, né? Que é o que eu costumo falar que é o sonho novela, né? Que aliás muitos de vocês devem ter tido um dia sonhar, no outro dia quando vai dormir, a continuação daquele sonho. Vocês já tiveram disso? De parar exatamente de onde você acordou e no dia seguinte você continuar, ou depois de um bom tempo. Por quê? São as memórias que ficam no nosso inconsciente. O que acontece é que, infelizmente, essa parte de sonho ficou muito deturpada, principalmente a nível financeiro, porque é uma fraqueza das pessoas descobrirem o que elas estão sonhando. Então, assim, se a gente for pegar os xamãs, os povos nômades, essa tradição de interpretação de sonhos é exatamente isso que eu estou falando aqui para vocês. Não com esses nomes científicos, com esses estudos, mas era dessa forma visto. É que com o passar do tempo ficou uma questão assim. Vamos dar um exemplo, aliança, casamento. Mas aliança não é só casamento, não é só símbolo de casamento. Aliança pode significar também uma parceria, pode significar um elo de alguma pessoa, ou de repente uma proteção também. Será que você sonhar com essa aliança não está mostrando, o seu corpo não está pedindo para de repente você fazer um check-up porque você está se desprotegendo da saúde, o seu emocional está abalado e você precisa de uma proteção, ou até mais, será que você não está projetando muito um casamento e você acaba sonhando com isso? Então o que eu quero deixar aqui para vocês nesse curto tempo, se a gente fosse falar de sonhos, a gente não ia dormir falando disso. O que acontece? Sonhos é uma coisa simples de interpretar. E o que eu dou nos meus cursos é isso. Todo mundo é capaz de interpretar seus sonhos sem precisar de um livrinho de cabeceira para interpretar. É fácil. Vamos lá então, recapitulando. Acordou, está lembrando vagamente do sonho. A primeira coisa que se faz, não se movimente rapidamente. Você acordou com aquele sonho ainda fresco na memória. Oi. Isso, mas essa prática de ter um bloquinho de anotações do lado da cama é uma coisa bacana. Porque quando você acorda, a nossa memória é muito inteligente, mas ela é muito rápida também. Você acordou, se você está ali anotando, a própria escrita já te foca naquilo que você sonhou. Agora, se você acordou e de repente você olhou para a lâmpada do abajur, já é o suficiente para você esquecer o sonho. Então, o bacana acordou depois de um sonho, de preferência, você sabe que você está naquele processo de acordar, permaneça de olhos fechados. Você sabe que você já está acordando, mas vai fazendo uma recapitulação do que você sonhou. Por exemplo, eu dormi e eu sei que está na hora de eu acordar, mas eu sonhei com uma aranha, por exemplo.
Continuo de olhos fechados por minutinhos e vou lembrando o que essa aranha fez no sonho, o que aconteceu nesse sonho com essa aranha, ela me mordeu, eu vi uma teia. Porque o que acontece? Antes de você abrir o olho, porque quando você abre os olhos, o seu cérebro já começa a trabalhar. Então tudo que ele vê no seu quarto, ele já vai estar registrando. Aí a hora que você fala, esqueci o sonho, tá aqui na cabeça, eu lembro do que eu sonhei, só que passou. A outra coisa é aquele exercício antes de dormir que é muito interessante. Relaxar a mente, não deixar nenhuma influência. Mesmo que seu dia tenha sido conturbado, claro, nós estamos numa sociedade onde é muito difícil você falar, hoje eu vou dormir zen. Porque tem a preocupação, tem prazos, tem contas, tem muitas coisas. O importante é desfocar disso. Lembrando que nós temos um potencial muito grande de manipularmos o nosso sonho. Que é onde todas as pessoas pecam. Ou então aquela pessoa que, os mais antigos até também, o jogo do bicho. Quantos de vocês já não viu gente fazer palpite pro jogo do bicho? Nossa, eu sonhei com um tigre. Eu nem sei se tem tigre no jogo de bicho. Mas vamos dar um exemplo da vaca, sonho com uma vaca. De repente, aí vamos pegar o exemplo da vaca, até pra gente entrar nessa explicação. Quando eu falo assim, o animal vaca, o que vem na cabeça de vocês? Na natureza, como que é esse animal? Alimentação, amamentação. É paciente ou é agitado? Paciente. Ela é fértil no seu aspecto, pelo tamanho? Vamos pegar todos esses atributos que tem da vaca na natureza. Será que você não está vivenciando ou precisando dessa, vamos classificar como energia no seu dia a dia? Ou um exemplo, formiga. Alguém que já sonhou com formiga? É tão difícil alguém sonhar com formiga? Formigueiro, alguma coisa do tipo? Eu estou pegando sonhos que é aqueles sonhos mais comuns de alguém procurar no livrinho. Formigueiro, por exemplo. Aí a pessoa já fala, nossa, é confusão, é bagunça, é mudança. Porque a formiga, você destrói o formigueiro dela, rapidamente ela muda. Pode sim significar uma mudança na sua vida. Mas o que é a formiga na natureza? Um animal que não se cansa do trabalho. Pode vir destruir o formigueiro dela, lá no fim do dia vai ter construído de novo. Pode vir destruir de novo, ela vai construir. O que isso quer dizer para hoje, na nossa vida? O quanto você está se dedicando no seu trabalho naquilo que você quer? Ou melhor, o quanto você está sendo formiga de trabalhar em equipe? Será que você está muito isolado na sua vida? Então, se a gente for falar de significados de A a Z, não tem como. Porque é muito individual. Então, até para eu dar esse exemplo para vocês, eu gostaria que alguns de vocês dessem um exemplo de um sonho. Mas assim, um sonho assim que seja bem tradicional desses de livro de consultas de sonhos. Só para a gente poder pegar essa abordagem e vocês entenderem como é que é essa visão da psicoterapia. Morte. Nossa, excelente o seu tema. Sonhar com morte, que é um sonho que deixa todo mundo em pânico, né? Ainda quando não associado com o sapato, né? Que dizem os antigos que sonhar com sapato é morte. Ainda tem esse aspecto, sonhar com morte. Mas você diz a morte de alguém ou a sua própria morte? De alguém. A morte de alguém. O que acontece? A morte a gente entende no seu simbolismo o quê? Sacrifício, finalização e desprendimento, porque a morte ela se desprende de tudo. Você está vendo de alguém, que é o que acontece com a gente, a transferência e a contra-transferência. O que seria isso? É você projetar no outro aquilo que é para você. Então, na verdade, quando você projeta, vamos dar um exemplo, você projetou uma pessoa X que estava morrendo. Será que não é você que precisa desse desprendimento? E essa pessoa, no seu sonho, o que ela vai significar? Não é que vai ser com ela. Na verdade, ela está servindo como um exemplo para você pegar e fazer o mesmo. Uma referência. E geralmente vem quem? Pessoas que nós amamos. Justamente por quê? Porque é uma forma de registrar. Se vem uma pessoa desconhecida, você vai ficar um pouco impressionado, mas aquilo não vai te chocar tanto. É muito comum, inclusive, esse sonho de morte vir com pai e com mãe. Que é uma referência. Geralmente, filho tem essa... Todo mundo aqui teve seu pai ou sua mãe, enfim. Então tem aquela dificuldade de se desprender do pai e da mãe. Então já vem no sonho a família, justamente para quê? Para trazer aquele aspecto para você lembrar. Porque se vem de uma pessoa aleatória, você não lembra. Mas o sonho da morte tem muito disso, o desprendimento, ou então de repente, pegando por um aspecto negativo do seu emocional, o quanto você está se matando para realizar o desejo dos outros e não o seu.
Enquanto você está perdendo da sua vida pelos outros e não ganhando para você. Então, nessa abordagem que ela deu como exemplo, já fica até a dica para vocês. Qualquer sonho que vocês tenham, vejam os dois lados desse sonho. O positivo que vocês possivelmente estejam fazendo e o negativo que vocês possivelmente estejam fazendo. Na hora que vocês estiverem refletindo, vocês já vão matar a charada. Por isso que eu falo, não é difícil interpretar sonho. Claro, tem várias práticas, tem várias técnicas, que é uma abordagem mais longa, mas para qualquer, eu não sei se todo mundo é terapeuta, já trabalha com a terapia, ou se gosta, ou conhece alguém que trabalha, enfim, leigos e profissionais podem trabalhar com os sonhos, trabalhar para você mesmo. Quando você começa a interpretar seus sonhos, você começa a prevenir até doenças. Porque muitas vezes o seu corpo dá um alarme. Nós temos aquelas nossas esferas. Nós sabemos que quando chega no físico é porque já passou pelo emocional, já passou pelo nosso racional. Então quando você sonha alguma coisa com o seu físico, por exemplo, você sonhou que você está caindo e quebrou a perna. Será que emocionalmente esse quebrar a perna, será que emocionalmente você não está muito preso com medo de caminhar? Então o sonho vem, quebrou sua perna para ver se você acorda, você precisa caminhar na vida. Ou pegando o lado negativo, será que você não está dando um passo maior do que a perna, por isso que você quebrou a perna? Está difícil para vocês entenderem essa ambiguidade dos sonhos? É simples. Pega o positivo, pega o negativo. Vê qual deles está se encaixando mais com você. Isso vai acontecer na primeira prática? Talvez. Na segunda, o importante é praticar. Isso aí todos, é que assim, hoje nós precisamos de curso, nós fazemos estudos, faculdade, enfim, para interpretar isso. O povo mais do interior, aqueles mais antigos, fazem isso assim no seu cotidiano, porque é uma coisa prática de acontecer. Que é muitas vezes assim, sonhar com um bebê, é um sonho muito também tradicional. Eu sonhei que as mulheres então, né, que não querem engravidar, entram em pânico quando sonham com um bebê, né, já acham que chegou a hora. O que o bebê representa dentro da nossa terapia? Nascimento, algo novo, uma nova oportunidade, um novo presságio. E quando a gente pega o aspecto criança, o que a gente subentende? Inocência, pureza. Será que não está na hora de você jogar suas coisas fora e pensar em algo novo? Se livrar do passado e fazer algo novo na sua vida? Então é nessa abordagem que o nosso sonho começa a entrar. Os nossos sonhos, o sonho foi classificado por muitos anos como algo premonitório, justamente por isso, porque ele é capaz de nos mostrar aquilo que a gente está precisando. Então assim, me desculpe se tem alguém aqui que goste, mas quando você começa a interpretar sonhos por você, aqueles dicionários de sonho, eles acabam perdendo um pouco do significado. Aquele é um significado geral. Nós somos seres humanos individuais. Não tem como sonhar com jacaré ser o mesmo para todo mundo. Sonhar com mordida, sonhar com sangue, sonhar com água suja. Vamos pegar esse exemplo, sonhar com água suja e água clara, né? Geralmente em piscina, mar, enfim. Os livros dizem sonhar com água suja, felicidade. Sonhar com água clara, choro. Aí a gente começa a entender, tá, mas qual que é a lógica disso? Será que essa água suja não é seu emocional que está contaminado? Já sabendo que a água rege as emoções, os medos. E essa água limpa, será que você não está precisando purificar um pouco o seu emocional, a sua mente, daquilo que você está vivenciando? Eu falando assim parece até fácil, né? Nossa, eu interpreto todos os sonhos que vocês me falarem. Todo mundo é capaz. É só pensar um pouco, antes de entrar no desespero. Ou então... já pegamos até um exemplo que eu achei muito interessante, sonhos que têm cores específicas, sonhos em preto e branco, sonhos em sépia, ou então sonhos muito coloridos. Tudo isso tem a ver emocionalmente com o aspecto que você está vivendo. Sonhar constantemente com cores antigas, sépia, preto e branco, mostra que seu emocional não está se livrando do passado. Isso em todas as situações, desde um relacionamento, uma perda, alguma coisa que você venceu no passado que aquilo não está andando e não está deixando com que sua vida siga também. Sonho muito colorido é o sonho que eu falo que é o mais perigoso. E quando você sonha com tudo colorido, tudo bonito, tudo colorido, você fala, minha vida está ótima. É a hora que você acomoda e para de seguir em frente. Sonhei que estava tudo colorido, para que eu vou trabalhar? Para que eu vou me dedicar? Tá tudo bem. É a hora que você peca no sentido que aquilo é um aviso para você não entrar na ilusão.
tudo muito colorido, a gente não tem aquele aspecto psicodélico, que tudo que é muito colorido, né, traz aquela mensagem muito maluca da situação. Esses sonhos muito coloridos têm a ver com isso. O quanto você está trazendo alegria para a sua vida, ou o quanto você está colocando muita cor onde não precisa, idealizando muitas coisas. Que até então eu falei das pessoas, no caso que tem questões emocionais e guardam, mas tem aqueles sonhadores de plantão que tem que amarrar uma bola de ferro no pé, né, porque senão vai e não volta de tanto que sonha. E é o tipo de pessoa que é comum ter esse sonho muito colorido, com muitas coisas juntas. É uma borboleta que conversa, é um cachorro que leva você para passear. Isso tudo que eu estou falando não é mentira, né, gente? É caso de paciente mesmo. Aí você vê essas pessoas, são pessoas o quê? Inseguras, que não tomam coragem na vida, que abaixam a cabeça para os outros. Então quando ela sonha algo muito colorido, é por quê? Porque é o único momento dela expressar aquilo que ela não consegue fazer no dia a dia. Então vocês estão analisando como a abordagem de sonho é diferente do que a gente está acostumado a ver? Então vamos lá, acho que ninguém apareceu aqui com a plaquinha, então ainda tem mais alguns minutos com vocês. Um exemplo de sonho. Sonhar que está preso. Olha que interessante, eu falei isso no começo, ele não estava e vai servir perfeitamente. Um sonhar que está preso, muitas vezes você associa o quê? Vai acontecer alguma coisa grave. Você tem sonho constantemente ou sonhar que está preso? Como que é essa prisão? Uma vez eu estava lá dentro, sei lá, fazendo atividade normal de preso, e a outra vez eu estava indo preso. Quando eles iam me levar, eu acordei muito aliviado. Eu estava indo com a minha família, mas aí eu fui preso mesmo. Olha só que interessante. Essa pergunta que eu fiz para ele, façam para vocês quando vocês sonharem. Como que é essa prisão? Porque poderia ser uma jaula, poderia ser um quarto fechado. E ele sonha exatamente no nível de presídio mesmo. Como que a gente associa um presídio? Aquele que está preso porque cometeu algo de errado. Você sonhando com isso, será que você de repente não está se julgando demais, se cobrando demais e se punindo demais? E consequentemente você está colocando esse presídio na sua vida. Então é aquele momento que dentro de uma terapia rápida, o que eu falaria para você? Pare de se cobrar tanto, comece a viver mais o lado bom da sua vida, mas principalmente, você pode até criar esse presídio, que o presídio, a prisão em si, acaba sendo um autocontrole nosso, para a gente não fazer coisas além, né? Mas de repente, entenda assim, você pode ter esse presídio por enquanto, mas a chave está com você. Você controla a sua entrada e a sua saída. Então começa aos poucos a parar de se cobrar tanto ao perfeccionista. Você é perfeccionista? Quer tudo certinho do jeito que você quer, na hora que você quer. É o caso de uma pessoa perfeccionista. Ela cobra tanto do geral, e quando ela vê que o geral não está contribuindo, ela começa para ela. É aquela pessoa que ele está usando, é touca que você está usando, que vai lá na frente do espelho e pega até uma régua para ver se a touca está certa. O que é uma autocobrança? Então assim, de repente está se cobrando muito por coisas que não precisa. Aí quando chegar o momento de você colocar a cobrança em evidência, você já gastou todo o estoque de cobrança em coisas mais simples. O exemplo dele deu para vocês terem uma noção. Vamos mais um sonho então? Uma vez eu sonhei que eu estava na praia, eu morei na praia, logo depois eu saí de lá. E aí tiraram uma foto minha, na foto quando eu fui ver, estava eu assim no mar, e de uma forma dava para ver o mar também, logo debaixo tinha um tubarão. Eu fiquei morrendo de medo, depois disso nunca mais entrei no mar. Até hoje. Acontece muito disso, sonhar com algumas coisas e a pessoa nunca mais fazer nada naquilo, por exemplo, sonhar que está pulando de algum lugar. Daqui a pouco eu falo do sonho que está caindo. Acho que todo mundo já teve sonho que está caindo. Mas respondendo o seu, você sonhou com o mar e nesse mar você viu um tubarão. Como que estava o dia na praia? Como que estava o ambiente? Ensolarado. Então o sol a gente associa o que? Vida, vitalidade. O tubarão é um animal que fica na água gelada. Ele não vem para a superfície. Então o que acontece? O tubarão, o que ele é feroz na natureza. Mas concorda que ele não sai de lá para fazer isso? É só se alguém invade. Então de repente pode associar o quê? Será que você não está invadindo algum momento na sua vida, alguma situação que ainda não é o momento? E esse tubarão está vindo te mostrando um risco emocional, que é você sonhou com o mar, então é uma imensidão emocional. Então será que você não está sendo muito levada pelas emoções e pensando menos?
numa situação que de repente precisaria de um... Não, eu vou deixar para amanhã, não vou fazer hoje. Então esse tubarão ele chegou a te morder no sonho? Não, mas ele tava conseguindo assim, de orelha a orelha, tipo assim, vai ser agora. Exatamente, então assim, vem como um aviso da sua própria emoção. Ainda está em tempo de você evitar. Ele foi ali, ó, coisa boa do seu emocional. O seu emocional te diz, calma, ainda você tem chance. Agora, se ele tivesse te mordido, é porque você já teria tomado atitude. Deu para entender esse parâmetro? Ela viu o tubarão, ainda é um aviso. Ele mordendo, ela tomou a atitude errada, que não deveria naquele momento. Ou seja, deixe um pouco as emoções e comece a ser um pouco mais racional. Analisar possibilidades. O que mais? Eu falei do sonhar que está caindo, né? Que é aquele sonho que você até dá aquele pulo na cama, né? Aliás, eu acho tão legal esse sonho, gostoso, né? Você tem aquela sensação que, dependendo da crença, pode associar a uma viagem astral, enfim. Vamos trazer novamente aqui para o lado científico, não estou julgando, eu acredito em todas essas vertentes, mas, novamente, a minha proposta hoje é trazer o lado científico disso. Sonhar que está caindo. Como que é essa queda? É de um penhasco? Geralmente é, né? Geralmente, ou então você está... O mais comum é o quê? Você caindo no vácuo. Você sonhar que está caindo e você começa caindo e de repente aquela queda do medo começa a se tornar agradável. Que você não chega no fim. Você tem medo de chegar no fim e se machucar. Mas todo mundo nesses sonhos acorda antes. Ninguém nunca se espatifou no chão. Não é verdade? Ninguém nunca chegou até o fim desse buraco negro do sonho. Exatamente, todo mundo está sonhando, você vê que você vai cair e você acorda. O que isso quer dizer? É os famosos arriscar na vida. Você se despencar de uma altura sem nenhuma segurança é se arriscar. Só que você se arrisca com o medo de cair, de se machucar. Quantos de nós, eu, vocês, deixamos de fazer alguma coisa por medo do resultado final? Porque hoje em dia é normal todo mundo que fazer coisas premeditadas, principalmente pessoas que são mais cobradoras nesse aspecto. Sonhar que está caindo de uma queda livre está mostrando que seu emocional, lembrando os dois aspectos. O positivo, vai lá, se arrisca. Não fica pensando no chão que vai te machucar, se arrisca. Ou o negativo, freia, você está se arriscando demais. Você está se jogando muito nas situações e uma hora você não vai conseguir ter controle disso. Porque o ruim desse sonho, até nas terapias que as pessoas ficam com medo de altura depois desses sonhos, o que é? Não é que você está caindo, é que você não tem uma segurança. Mas por quê? É porque é normal de todo ser humano se apegar a algo que é arriscado. Se apegar a um amigo, se apegar a um conselho, se apegar a um aconselhamento. Então essa queda livre é justamente isso, é você por você mesmo, é responsabilidade. Então é um sonho que eu associo a responsabilidade. E já pegando essa base de coisas livres, sonhar que está voando. Cada sonho tem mais gente que vai levantando a mão, né? Vamos ver até o final da palestra quantas mãos vão levantar. Sonhar que está voando. É simples, liberdade. O quanto você está sendo livre na sua vida. Deixando de repente... Você tem duas escolhas, se você tem duas preocupações, as duas você não vai conseguir resolver naquele momento. Tenta pelo menos a mais tranquila. E sonhar que está voando é justamente sair do chão, ou seja, sair da sua vida, da sua rotina. Voar é conhecer algo novo. Pode ser até uma questão, se eu fosse um terapeuta de vocês, o que eu falaria? Faz uma viagem, vai conhecer novos horizontes. Pensa que nesse sonho que está voando, você seja uma andorinha, que você tem o seu ambiente, mas chega um momento que você migra para um outro para você conhecer algo novo. Não está dando para viajar? Estuda alguma coisa nova. Estuda ou de repente conheça pessoas novas, faça algo novo, mas algo novo que te liberte. Geralmente quem sonha muito, que está voando, são pessoas que por algum motivo na vida foram reprimidas na infância. Ou reprimidas ou seguiram uma criação muito autoritarismo, que alguém não pode. Geralmente mulher tem muito sonho que está voando. Ou que, vamos supor, se o pai era tenente, aí mulher já, dependendo da época, tinha aquela coisa de não poder mostrar a perna.
e tudo mais. Então isso vai ficando no nosso subconsciente, esses traumas. Tem muitas pessoas que não conseguem se relacionar, né, no namoro, no casamento, por traumas da infância. Por exemplo, você viu, vamos supor, você é uma criança, você viu seu pai e sua mãe se beijando quando você era criança. E aquilo era uma coisa nova para você. E de repente o seu pai te bateu porque você viu. Ok, você vai crescer, você vai ser uma pessoa normal. Só que no momento da vida, quando você precisar dizer um sim para um relacionamento, você não consegue. Porque você inconscientemente associou o beijo ao tapa. Ou seja, dor, sofrimento, choro. Que são aquelas pessoas que têm medo de se arriscar no relacionamento, por exemplo. Ou, falando de uma temática até mais, vamos dizer assim, mais fazer aquilo que você realmente quer. Não estou feliz no emprego. Um exemplo, começa a sonhar com sexo. Com nudez, as pessoas nuas em volta de você. Você vê o chefe. Por quê? Porque é uma situação que você não está se agradando. O que você faz? Se diverte. É que nós, hoje na sociedade, a gente tem um pouco de medo de deixar um emprego que não está te fazendo bem, com medo de conseguir um outro. Só que isso é a nossa mente que traz. Porque se você acredita no seu potencial, você muda de emprego. Você vai naquilo que você gosta. E o sexo é muito nisso. O que é o sexo? É carne, é desejo. Quanto você está tendo desejo pela sua vida? A gente associa a sedução só àquele banho de sedução. E não, isso falando uma visão mística, mas não. Vamos trazer para o nosso lado da terapia. Quantos de nós nos desejamos como nós somos? Temos sedução, temos prazer pelo que nós somos, profissionalmente, como pessoa, como caráter. Ou nós simplesmente ficamos voltados àquilo que a sociedade diz que é correto. É o que eu falo, até nas minhas palestras, palestras e cursos. É muito comum, se vocês entrarem num curso comigo, vocês saem outras pessoas. Não porque eu faço lavagem cerebral, porque vocês se despertam. Então, se vocês têm que falar o não para aquela pessoa que só você fala, se você tem que falar o sim, você fala também. Porque ser original é a base de qualquer terapia. Todos os estudiosos, psicoterapeutas, terapeutas holísticos, acupunturistas, todas as classes de terapia buscam o quê? A sua raiz. E qual que é a sua raiz a ponto de você sonhar com uma nudez? Porque a sociedade diz que é pecado, que não pode, que é feio, que é errado, que é sujo. Será que você não está trazendo tudo isso para a sua vida e por isso você não está sendo feliz? Trazendo a sujeira mundana para a sua vida? Então comecem a associar esses aspectos. Bom, tem uma plaquinha, então vamos continuar. Mais um exemplo de sonho. Voltando ao sonho da queda, Sim. Aquele meu sonho, que aliás quando eu estou assim, se eu fecho o olho, na verdade eu recomeço o sonho de onde ele parou, mesmo sem estar dormindo. Mas várias vezes eu tive queda. No começo eu acordava, como você falou. Mas durante o tempo, passado o tempo, o que eu aprendi? Eu estou caindo, mas eu sei diminuir a velocidade e aí eu consigo pousar como se fosse, sabe, pro lado do alto de uma mesa pro chão, sem me machucar, mas sai andando normal. Aquele pouso leve, né? Você acaba fazendo. Depois do rápido, você vai controlando. Até que consigo sair andando. Isso, o que acaba sendo o seu inconsciente te dizendo, ok, você está caindo muito rápido. Eu vou me machucar, mas será que se eu diminuir eu não vou me machucar menos? Não é verdade? Se você está correndo na rua e você sabe que você vai cair, você não começa a diminuir a velocidade sabendo que você vai cair? Esse sonho que está caindo, ele traz justamente isso. De repente você está muito acelerado na sua vida, você está se jogando demais nas situações. Isso não quer dizer então você parar de se jogar nas situações, arriscar. Simplesmente diminui a velocidade. Que aí você está caindo descoordenado nesse sonho, né? Geralmente é assim, né? Você está se debatendo, aí você começa a manter o equilíbrio. De repente você chega num eixo que você cai de pé no sonho. Aí você fala, nossa, o que aconteceu? Pegando já esse exemplo de queda, que é uma coisa comum de infância, a gente ter desde a infância, as crianças, a gente tem que prestar muita atenção nos sonhos das crianças. Criança, tirando todos os aspectos fisiológicos do corpo, a criança ter um pesadelo e urinar durante a noite. Criança, quando eu digo assim, acima dos 5, 6 anos, pode ter certeza
que ela urinou inconscientemente porque um dia, 2 dias antes teve briga na casa dela, entre os pais. Isso é fato. Por quê? O rim, ele é associado ao que? Ao medo. As emoções que regem o rim é o medo. Tanto que uma pessoa que tem muito medo, ela não arrisca, ela acaba adquirindo cálculos renais. E aquela pessoa que ela tem medo, mas arrisca, ela começa a ter o quê? Descontrole da urina. E pegando no aspecto da criança, que ela tem medo, a visão da criança, ela é o quê? Pai e mãe juntos. A família, a constituição familiar. Qualquer criança, ela de repente está até conversando um pouco mais alto, ela já associa aquilo como briga. Principalmente se essa briga aconteceu antes dela dormir. Então o que acontece? É o medo dela de acontecer alguma coisa que ela nem sabe o que, mas o inconsciente dela existe, que acaba levando ela a urinar, mesmo depois de uma certa idade, 8, 9 anos. É certeza, a criança acima da idade normal de urinar, né, enquanto dorme, que tem uma faixa etária para isso, você pode ter certeza que é um ambiente que tem muitas brigas. Ou que a criança vive. Essa própria música, ela é contraditória. Nana neném que a cuca vai pegar. Tá, a criança não vai dormir. Se ela dormir, inconscientemente ela associa o quê? Que a cuca vai pegar. E isso acaba gerando um medo. Tem alguém aqui que trabalha com crianças?